Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Qual será o nosso conteúdo? Então, colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, argumentação, movimentos argumentativos, tipos de argumento e força argumentativa. Detalhamento, textos argumentativos propositivos, reconhecimento da posição do autor sobre a questão controversa, conexão entre as ideias, recursos linguísticos e organização dos argumentos. Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Nesta aula, vamos falar sobre a argumentação, a forma como os argumentos são organizados e também os pontos de vista que eles irão defender, certo? Então, o que vamos aprender nesta aula? Colocando aí o que nós vamos estudar. Hoje nós vamos ter o estudo dos movimentos argumentativos, como os autores constroem a defesa de suas ideias, tipos de argumentos, os tijolos que sustentam a argumentação. Então, toda a ideia ela vai se sustentar com base nos argumentos. E força argumentativa, como saber se o argumento é bom ou é fraco, ok? Então, pessoal, o que é um movimento argumentativo? Então, o movimento argumentativo, gente, é o processo de adoção de um ponto de vista, seleção e organização de argumentos para a defesa desse ponto de vista. É o que se chama de movimento argumentativo, os movimentos argumentativos. Então, como funciona? Primeiro, você vai ter que fazer todo um processo de elaboração para fazer esse movimento. O primeiro processo, como já o nosso texto diz, é a adoção de um ponto de vista. Então, vamos esquematizar isso para vocês. Colocando aí, olha só, a adoção de um ponto de vista é o primeiro ponto, certo? É o primeiro momento de um movimento argumentativo. Na sequência, já que você tem um ponto de vista, você precisa de argumento para defender esse ponto de vista. Um argumento ou vários argumentos. Então, perceba que você seleciona argumentos diversos para defender o seu ponto de vista. Na sequência, depois que você tem os argumentos, você precisa organizar do primeiro até o último argumento que você vai apresentar durante uma discussão, durante um debate. Então, você pode começar do argumento mais forte para um argumento mais fraco ou adotar outra estratégia, ok? Então, percebo que a adoção, a seleção e a organização desses argumentos, ou seja, adotar um ponto de vista, selecionar argumentos e organizar os argumentos para a hora da fala, da discussão, do debate, tudo isso daqui é o que nós chamamos de movimento argumentativo, ok? E o movimento argumentativo, ele possui três tipos. Nós podemos ter um movimento argumentativo de sustentação, que é quando você concorda com a outra pessoa ou com determinada temática. Podemos ter um movimento argumentativo de negociação, quando você faz uma ponderação, consegue visualizar pontos positivos, pontos negativos, mas ainda assim você tem um ponto de vista a assumir diante desses pontos. E o movimento argumentativo de refutação, que é quando você nega, quando você rejeita a temática ou a ideia ou o ponto de vista que a outra pessoa apresentou. Ok? Então, nós vamos estudar cada um desses tipos aqui de movimento argumentativo. Começando pelo movimento argumentativo de sustentação. Então, esse movimento, pessoal, é o ato de defender, concordar com a outra pessoa, com a temática que foi exposta, certo? Então, é o ato de defender uma ideia ou ponto de vista. O autor apresenta fatos, exemplos e razões para provar que está certo. Então, vamos pegar um exemplo, vamos visualizar um exemplo de um movimento argumentativo de sustentação? Leiam comigo. Acredito que as aulas deveriam começar mais tarde, porque estudos como o produzido pelo Programa de Pós-Graduação de Biociência da UNILA, em conjunto a pesquisadores da Universidade Federal da Fronteira Sul e publicado na revista científica Sleep Health, mostram que adolescentes precisam de mais sono para aprender melhor. Então, percebo que o nosso texto defende a ideia de que é necessário ter um tempo maior de sono para os adolescentes, ok? Então, percebam
que logo no início nós temos a adoção de um ponto de vista. Qual é esse ponto de vista? Mostrando aí para vocês. Acredito que as aulas deveriam começar mais tarde. Então, pensando nisso, percebo que o autor defende que as aulas devem começar mais tarde. Ele concorda com essa ideia de que os adolescentes precisam de mais tempo para dormir e, por isso, as aulas, o horário de aula, aqueles que estudam ali pela manhã, deve ser um horário mais tarde. E para defender esse ponto de vista, vocês perceberam que há argumento aqui, exatamente esse trecho, olha só, porque estudos produzidos, e aí ele cita o programa de pós-graduação em biociências da UNILA, ele coloca aí também que esse estudo, publicado em uma revista científica, mostra que os adolescentes precisam de mais tempo para aprender, ou seja, mais tempo de sono para aprender melhor. Então, observem que aqui nós temos um movimento argumentativo de sustentação. Percebam que os argumentos selecionados, eles colaboram para sustentar essa ideia de que as aulas deveriam começar mais tarde. E percebam que a ideia, o ponto de vista, concorda exatamente com essa ideia, com a temática de que as aulas deveriam começar mais tarde, porque os adolescentes precisam de mais tempo para sono. Ok? De sono, para aprender melhor. Na sequência, perceba que nós temos um movimento argumentativo de sustentação, certo? Existe um movimento argumentativo de refutação, que é esse daqui que eu apresento para vocês. Percebam que nesse movimento aqui, nós temos a negação. É o ato de ir contra a ideia, certo? Uma ideia ou ponto de vista. O autor apresenta razões e evidências para mostrar que a opinião da outra pessoa, do outro, está errada. Então, percebo que aqui eu tenho um movimento de negação. Eu sou contra uma ideia que me apresentam. Então, eu ouço outra pessoa e, de repente, eu me posiciono contrário à ideia que ela apresentou. Vamos ao exemplo? Colocando aqui para vocês, olha só. Essa ideia de começar as aulas mais tarde é ruim, pois, além de eu ter que sair cedo para o trabalho e não ter com quem deixar meu filho no tempo vago, fiquei sabendo que o filho da Shirley ficou mais preguiçoso depois que a escola dele alterou o horário para os alunos aprenderem mais. Então, observem aqui que, diante da ideia das aulas começarem em um horário mais tarde, a pessoa que escreveu esse texto se posicionou de forma contrária, ou seja, é contra essa ideia de que as aulas comecem mais tarde, para que os alunos possam aprender mais. E, claro, ao se posicionar contra, ela evidencia o seu ponto de vista. Qual é esse ponto de vista? Exatamente aqui nesse enunciado. Essa ideia de começar as aulas mais tarde é ruim. Perceba que a palavra ruim marca a posição, marca exatamente a ideia que a pessoa defende, certo? E ela defende esse ponto de vista. De que forma? Ela trouxe argumentos. O primeiro argumento, ela coloca aqui que ela tem que sair muito cedo para o trabalho e não tem com quem deixar o filho no momento vago. O outro argumento, ela busca exatamente o exemplo de uma pessoa que supostamente o filho ficou mais preguiçoso porque as aulas passaram a começar mais tarde. Então, percebo que ela apresentou esses argumentos para defender a sua ideia, o seu posicionamento contrário à ideia de começar as aulas um pouco mais tarde. Ok? Então, esse aqui é o movimento argumentativo de refutação. Ok? E o movimento argumentativo de negociação? Então, percebo que nesse movimento argumentativo, gente, nós vamos ter um processo diferente. Então, percebam que ele funciona como um ato de reconhecer que a outra parte tem pontos positivos e também negativos, ok? Mas, ainda assim, ela sustenta a sua posição. É como dizer, eu entendo o seu lado, mas o meu ponto de vista ainda é mais forte por causa de X, Y e Z, ok? Então, percebo que a pessoa ela consegue visualizar pontos positivos e negativos na ideia que foi exposta a ela, no entanto, ela continua a sustentar um outro ponto de vista, certo? Exemplo, colocando aqui para vocês. Olha só. Entendo que um horário mais tarde pode ser difícil para a rotina de algumas famílias. Porém, o benefício para a saúde e o aprendizado dos alunos é maior. Na sequência, basta analisar os dados do estudo intitulado Múltiplos Resultados Positivos de um Início Escolar Mais Tardio para Adolescentes,
realizado com a participação de estudantes do ensino médio de uma escola privada em Palotina, no Paraná. Quando as aulas começaram mais tarde, os alunos relataram menos cansaço, raiva, tensão, confusão e depressão. Então percebam, gente, que nesse texto aqui nós temos exatamente um ponto de vista, ou seja, que foi apresentado aqui logo nesse início, certo? Que a pessoa consegue visualizar uma ideia, ou seja, um fator positivo em relação à ideia de começar as aulas mais tarde. Então, colocando aí, olha só. Entendo que o horário mais tarde pode ser difícil para a rotina de algumas famílias. Então, percebo que ela consegue visualizar a questão que pode ser algo difícil para as famílias. Porém, percebo que ela coloca o ponto positivo em relação ao fato das aulas começarem mais tarde. O benefício para a saúde, o aprendizado dos alunos é maior. Então, ela visualiza o ponto positivo na questão, ela consegue visualizar uma questão negativa em relação a isso para algumas famílias. Então, eu percebo que a partir daqui, ela já evidencia um movimento argumentativo de negociação, ao passo em que ela consegue ver o lado positivo e o lado negativo. Então, fica bem claro aqui quando a gente pega o ponto de vista e que ele fica bem evidente. E os argumentos? Colocando aí para vocês. Olha só. Percebam que nos argumentos você observa que ela traz um estudo científico intitulado Múltiplos Resultados Positivos de um início escolar mais tardio para adolescentes. E percebam que, com base nesse estudo, o que ela afirma, ou seja, a pessoa que escreveu o texto afirma: quando as aulas começam mais tarde, os alunos relatam menos cansaço, raiva, tensão, confusão e depressão. Então, observem aqui que esse resultado aí, que foi colocado logo abaixo como argumento, é o que foi descoberto no estudo. Então, percebam que o texto ele traz um estudo científico para fundamentar o seu ponto de vista, a sua ideia. Então, ao selecionar esse texto, ou seja, esse argumento, o texto, ao selecionar esse argumento, ele evidencia aí para a gente um argumento que ajuda a sustentar o ponto de vista apresentado logo no início, logo nas primeiras linhas, ok? Nesse estudo que foi realizado aí lá em Palotina, no Paraná, certo? E agora, pessoal, só para a gente relembrar, o que é um argumento? Então, lembrando, o argumento é um recurso da língua utilizado para defender um ponto de vista ou para tentar persuadir, convencer alguém a agir de determinado modo ou mudar de ponto de vista, ok? Pensando desse modo, você viu que todos os argumentos selecionados, eles buscam sustentar o ponto de vista e validar o ponto de vista com relação ao fato dos estudos, de estudos científicos mostrarem que um início de aula mais tardio pode ajudar os adolescentes a aprenderem mais. Certo? Então percebe que foram selecionados argumentos e que foram colocados lá no texto para sustentar o ponto de vista, tanto daqueles que são a favor, quanto daqueles que são contra, ok? Agora, quando nós fazemos seleção de argumentos, nós temos tipos de argumentos que podem ser selecionados. E aí, claro, nós temos, de acordo com a característica, nós vamos ter um tipo de argumento diferente para cada ponto de vista. Então, perceba que entre os tipos argumentativos que nós podemos ter, um que eu apresento para vocês aqui é o de autoridade. O argumento de autoridade, ele usa o quê? Ele usa a afirmação de um especialista ou de uma instituição. Perceba que esse argumento, ele sempre vai buscar a palavra de outra pessoa, alguém que conhece muito sobre o assunto, para trazer para o texto. Exemplo, colocando aí para vocês. É preciso combater a poluição do ar, pois ela pode causar problemas respiratórios à humanidade, conforme dados da Organização Mundial da Saúde. Então, qual é o ponto de vista aqui nesse trecho? Olha só, que é preciso combater a poluição do ar. Por quê? Qual é o argumento? Qual é a causa, o motivo, a razão para que exista esse combate? Está aí o argumento, um argumento de autoridade. Perceba que o argumento de autoridade diz que a poluição ela causa problemas respiratórios à humanidade, certo? Quem disse isso? Observe que isso daí é uma informação que foi retirada lá da Organização Mundial da Saúde,
certo? Então, são dados da OMS. E percebo que a OMS é uma instituição séria, composta por muitos pesquisadores que estão ali pesquisando a todo momento e eles evidenciaram esses dados. E percebo que o autor do texto traz essa informação justamente para sustentar o seu ponto de vista, que é necessário combater, ou seja, é preciso combater a poluição do ar. Ok? Então, observem aqui que eu tenho um movimento argumentativo de autoridade porque eu trago uma palavra, ou seja, pego uma palavra, a ideia, ou seja, o que foi dito por uma instituição séria e coloco no texto. Ok? Outro tipo argumentativo é o de dados e fatos. Então, esse tipo aqui, gente, o argumento de dados e fatos apresenta números, estatísticas e informações comprovadas por pesquisas científicas para sustentar o ponto de vista. Ok? Então, perceba que são informações, são dados, são fatos retirados aí de pesquisas científicas. É muito parecido com o de autoridade, mas aqui o nosso olhar está voltado para os dados e fatos, ou seja, o resultado da pesquisa. Olha um exemplo. Vamos lá? Infelizmente, o hábito de ler ainda não está enraizado em nossa cultura como deveria, pois apenas 24% dos brasileiros gostam de ler em seu tempo livre, conforme o Instituto Pro Livro e Ibope. Ok? Então, perceba aqui, gente, que nesse enunciado nós temos um ponto de vista evidente. Que, olha só, infelizmente, o hábito de ler ainda não está enraizado em nossa cultura como deveria. Perceba que aqui é uma afirmação, certo? E como essa afirmação ela é defendida? Como ela é comprovada? Por meio dos argumentos. Que argumento é esse? Exatamente um argumento que traz os dados e fatos. Perceba que aqui, quando a gente fala de dados e fatos, estamos falando de porcentagens, também de informações que são colocadas nos estudos científicos. Lembrando que o fato é sempre algo que eu posso comprovar. Então, se eu afirmo algo que foi dito lá em um estudo científico, é um fato, porque eu posso buscar esse estudo científico e posso comprovar que aquela informação existe, ok? Então, perceba que nós temos aí um dado, 24% dos brasileiros, certo? Apenas 24% dos brasileiros gostam de ler no seu tempo livre, ok? Então, perceba que isso é uma informação, são dados que aí foram retirados do Instituto Pro Livro e Ibope, certo? Então, esse argumento ajuda, ou seja, ele sustenta o ponto de vista que foi apresentado. Já outro tipo de argumento que nós podemos utilizar é o de exemplificação. O argumento de exemplificação ele usa um caso específico para ilustrar o que está sendo dito. Pode apresentar, por exemplo, narrativas cotidianas para evidenciar um problema e, assim, ajudar na fundamentação do ponto de vista. Quando a gente, de repente, utiliza uma história de um fulano como exemplo para sustentar uma ideia. Então, perceba que você está utilizando aí um argumento de exemplificação. Olha o exemplo. É urgente que Manaus invista em um plano de arborização para amenizar o calor. Cidades como Singapura são um bom exemplo, pois transformaram suas áreas urbanas com projetos de florestas, o que diminuiu a sensação térmica e melhorou a qualidade do ar. É hora da capital amazonense seguir esse modelo e tornar-se mais verde e habitável. Observem, gente, que nesse texto aqui, o ponto de vista que se defende é que Manaus precisa investir, ou seja, de forma urgente, ela precisa investir em um plano de arborização, ou seja, plantar árvores na cidade. Para quê? Para amenizar o calor. E para defender essa ideia, esse ponto de vista, percebe que eu tenho um argumento de exemplificação. Se utilizou o exemplo de uma outra cidade como Manaus para dizer que isso é urgente, que traz bons resultados fazer esse plano de arborização. Qual foi a cidade? Olha só, Singapura. Então perceba que Singapura é apresentada aqui nesse argumento como um bom exemplo. E perceba que aqui é colocado, descrito brevemente o que foi feito lá em Singapura. Olha só, eles transformaram suas áreas urbanas com projetos de florestas e, por meio desse projeto, qual foi o resultado? Qual foi a consequência dessa transformação? Diminuiu a sensação térmica, ou seja, o calor, e também melhorou a qualidade do ar, ou seja, o ar ficou mais limpo, as pessoas puderam respirar melhor. Então perceba que isso são benefícios que ocorreram em outra cidade
E, ao defender a ideia de que Manaus precisa investir em um plano de arborização, percebam que se defende essa ideia utilizando o exemplo de uma outra cidade que fez esse plano, que fez esse projeto e ficou muito bem, ou seja, teve bons resultados, trouxe benefícios para a população. Então percebo que aqui nós temos um argumento de exemplificação justamente para sustentar o ponto de vista. Ok? Outro tipo, mais um, apresentando para vocês aqui, tipos de argumento de causa e consequência. O argumento de causa e consequência, gente, ele mostra uma relação de causa e efeito para provar um ponto de vista. Então, vamos ao exemplo que fica mais claro para a gente. Olha só. O Brasil precisa urgentemente priorizar o investimento em saneamento básico. A falta de acesso a serviços de água e esgoto tratados causa a proliferação de doenças como diarreia e hepatite, resultando em um aumento nos gastos com saúde pública e uma queda na qualidade de vida da população. Ok? Então, observem aqui que nós temos um ponto de vista defendido. Olha só, que o Brasil precisa priorizar o investimento em saneamento básico e de forma urgente, que é colocado aqui no nosso ponto de vista. Para defender essa ideia, percebo que eu tenho a apresentação de um fato, ou seja, de uma causa e uma consequência. Percebam que, olha só, que a falta de acesso a serviços de água e esgoto tratados, o que pode causar? Olha só, causa a proliferação de doenças, ou seja, causa muitas doenças. E aí nós temos a citação: diarreia, hepatite. E quais as consequências aí desse surgimento dessas doenças? Olha só, resulta no aumento de gastos com saúde pública e também na queda na qualidade de vida da população. Então perceba aqui, qual é a causa que foi apresentada aqui no argumento? A falta de acesso de serviços, ou seja, de serviços de água e esgoto tratados, né? Percebe que isso daí é a causa, né? Ou seja, causa o motivo que vai causar o quê? Que aí exatamente as consequências vão vir com exatamente a causa, ou seja, o surgimento de doenças, certo? Resultando em quê? No aumento de gastos com saúde e da qualidade de vida também da população, uma queda nessa qualidade de vida. Ok? Então, esse argumento de causa e consequência, ele também é utilizado para defender pontos de vista, como nós observamos aqui nesse exemplo. Ok? Agora, com base nesses argumentos que nós acabamos de estudar, percebam que muitas vezes nós temos argumentos que são selecionados e os argumentos, eles às vezes não possuem o mesmo peso. É exatamente o que o nosso texto vai apresentar. Olha só. Que é força argumentativa. O que seria isso, professor? Percebe que nem todos os argumentos são iguais. Alguns são mais fortes e mais difíceis de contestar do que outros. A força de um argumento depende do quê? Depende de como ele foi construído e das evidências que ele usa. Então, percebe que com base nesse texto nós já podemos deduzir que existem alguns argumentos que são mais fortes e outros que são mais fracos, certo? Que seria um argumento forte? Colocando aí para vocês. Olha só, um argumento forte, pessoal, geralmente esse argumento ou os argumentos são baseados em dados, fatos e pesquisas científicas. São difíceis de refutar porque usam evidências concretas. Então, percebe que um argumento que é retirado de uma pesquisa científica, que possui dados e fatos que vêm de pesquisas científicas, de instituições sérias, de autoridades, pessoas que já pesquisaram muito sobre esse assunto, que se está abordando, trabalhando, percebam que eles são mais difíceis de serem contestados, certo? Então, esses argumentos aí, eles se tornam argumentos fortes quando eles são apresentados em um texto. Olha um exemplo. Acredito que as aulas deveriam começar mais tarde, porque estudos como o produzido pelo Programa de Pós-Graduação de Biociências da UNILA, em conjunto a pesquisadores da Universidade Federal da Fronteira Sul e publicado na revista científica Sleep Health, mostram que adolescentes precisam de mais sono para aprender melhor. Percebam que aqui eu tenho um argumento de autoridade. Percebo que esse argumento de autoridade ele é baseado justamente na fala
de uma pessoa que estudou muito pelo assunto, e aqui nós temos um programa de pós-graduação, certo? Que pesquisa a fundo esse assunto com relação ao tempo de sono dos adolescentes, a influência que o sono pode trazer para a aprendizagem, certo? Que os adolescentes precisam de mais tempo para dormir. Então, percebo que é uma instituição séria, com muitos pesquisadores que estão ali a todo momento buscando informações, fazendo experiências. Então, percebam que esse argumento acaba se tornando um argumento muito forte. Um argumento de autoridade é um argumento forte. Então, a gente vai colocar aqui para vocês. Olha só, argumento de autoridade é um argumento forte. Está aqui o nosso exemplo. Então, toda vez que você utiliza um argumento de autoridade, que você utiliza dados e fatos baseados em pesquisas científicas, esses são argumentos fortes, ok? E argumentos fracos? O argumento fraco, gente, os argumentos que são fracos, eles são baseados em opiniões pessoais. Senso comum, aquelas ideias que é criada de forma coletiva, que não tem base científica, ou generalizações, podem ser facilmente contestados. Então, percebo que, diferente de estudos científicos, os argumentos que são baseados em opiniões pessoais, senso comum, eles são contestados mais facilmente. Então, por isso, eles se tornam argumentos fracos. Olha o exemplo, nós já até lemos esse texto aqui, olha só. Essa ideia de começar as aulas mais tarde é ruim, pois, além de eu ter que sair cedo para o trabalho e não ter com quem deixar meu filho no tempo vago, fiquei sabendo que o filho da Shirley ficou mais preguiçoso depois que a escola dele alterou o horário para os alunos aprenderem mais. Observem aqui, gente, que eu tenho dois argumentos que são colocados aqui para defender a ideia. A ideia é que a pessoa que escreveu o texto, ela coloca que começar as aulas mais tarde é ruim. E para defender a ideia e o ponto de vista dela, ela primeiro apresenta o quê? Uma experiência pessoal, olha só. Ela tem que acordar mais cedo para ir ao trabalho. Então, percebo que é uma experiência baseada exatamente na vida dela. Então, assim, ela não acha legal acordar mais cedo, ela não gosta, mas percebam que existem outras pessoas que também gostam de acordar mais cedo. Então, percebam que eu ter que sair mais cedo para o trabalho, certo? E não ter com quem deixar meu filho. Há pessoas que gostam de acordar cedo, há pessoas que não têm essa realidade dela, que podem ter, sim, uma outra pessoa que pode dar suporte para com quem deixar. E percebo que pode haver também uma organização melhor desse tempo e também da forma como o trabalho será desenvolvido. Então, percebo que aí nós temos uma experiência pessoal. Percebo que ela traz um argumento baseado na vivência dela. Outro argumento que é colocado é exatamente o que ela diz. Olha só, o filho da Shirley ficou mais preguiçoso depois que a escola dele alterou o horário. Percebam, isso é senso comum, certo, gente? Aquela ideia de que quem acorda tarde é uma pessoa preguiçosa. Então, observem que esse senso comum ela traz para o texto. E percebam que ela afirma que o filho da fulana, de uma conhecida dela, ficou mais preguiçoso. Mas há como comprovar? Então, percebo que não tem como fazer a comprovação de nenhum desses argumentos aqui, porque eles são baseados em experiências pessoais e também em senso comum. Então, isso torna esse argumento um argumento fraco, certo? Então, percebam, pessoal, que aqui nós temos um argumento fraco em relação ao argumento de autoridade. Então, eu percebo que ele é facilmente contestado e que utilizar esse argumento aqui, um argumento baseado em experiência pessoal, sem uma boa fundamentação ou baseado em senso comum, pode ser muito prejudicial para o seu texto, porque ele vai ser contestado facilmente e vai fazer com que o seu texto não tenha mais aquela força de persuasão, de convencimento, fazer com que a outra pessoa acredite ou colabore com a sua ideia. Ok? Então, em um texto argumentativo, o argumento fraco ele acaba prejudicando a finalidade do texto, ok? Agora, por que é importante saber tudo isso, pessoal? Olha só, saber como os argumentos funcionam nos ajuda a entender melhor o que lemos e ouvimos. Conseguimos também identificar quando alguém está nos oferecendo uma opinião sólida, baseada em fatos e raciocínio lógico, ou quando está apenas tentando nos enganar, com palavras bonitas. Essa habilidade é essencial para sermos cidadãos mais críticos e participativos.
Ok, gente? Então, com essa reflexão, nós finalizamos o nosso momento de aula aqui.